Santo se faz presente em nosso meio nesta tarde. Aleluia, Jesus. Olá, boa tarde, paz do Senhor, que a presença do Eterno possam estar no lugar onde você estiver nessa tarde, no seu trabalho, na academia, na escola, na faculdade, em casa, na rua, onde você estiver, que a presença de Deus, que a gloriosa presença de Deus e do Espírito Santo se faça presente na sua vida e na vida de cada um dos seus familiares. Hoje, o Espírito Santo está nos conduzindo a um tema muito importante. E hoje, quando eu terminava de ler o livro de Oséias, no último capítulo do livro de Oséias, me chamou muita atenção esse texto. E na hora o Espírito Santo falou comigo. É esse o devocional de hoje à tarde. Quando traçamos o caminho do arrependimento. Aleluias. E no livro de Oséias, capítulo 14, verso 1, diz assim. Aliás, vamos desde 1, né? Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Versículo 2. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Sabe, tem uma frase que muito se ouve, né? Eu já ouvi isso desde a minha infância. Vou fazer 42 anos. E eu ouço essa expressão. Que Deus prefere a obediência do que o sacrifício. E lendo esta palavra hoje pela manhã, o Espírito Santo falou exatamente isso comigo. 1000 vezes a obediência. Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Em outra ocasião eu já trouxe aqui uma mensagem falando sobre isso. Sobre a inutilidade dos rituais mecanizados. A inutilidade dos rituais religiosos, da religiosidade mecanizada. Aonde você simplesmente cumpre um ritual, mas aquele ritual é simples regra, é algo mecânico, é algo que traz a você uma ilusão de que ao praticar aquele ritual, aquela regra, você já está salvo ou está se achegando diante de Deus com mais facilidade, ou até mesmo obtém o perdão de Deus e atrai o olhar de Deus por fazer aquele ritual religioso, por obedecer aquela regra de homens, imposta por homens. E é algo que não te exige um arrependimento, não exige um coração purificado, não exige uma renúncia de pecados. É simplesmente algo mecânico, algo que funciona enquanto você está fazendo aquele ritual, está funcionando para você. Você tem a ilusão de que funciona. E você continua no seu erro. Mas como atualmente está cauterizada no pecado, e aquela regra
aquele ritual religioso que te impuseram, rituais humanos, padrões de homens, não padrão de Deus. Você pratica aquele ritual, você segue aquela regra, porém o seu coração está cheio de imundícia, está cheio de pecados. E aí você vive a sua vida com Deus, mas está longe de Deus. No seu intelecto, no seu pensamento, você tem a ilusão de que se aproxima de Deus através dessas regras mecanizadas. Mas na verdade, se Deus olhar para a terra, Ele não te reconhece entre a multidão. Triste, né? E hoje de manhã o Espírito Santo ainda falava mais comigo acerca dos extremos. Deus já ministrou profundamente no meu coração, e até eu tenho um texto aqui no meu feed. Se você ir lá procurar, você vai ver sobre os extremos. Os extremos desagradam a Deus. Você já viu que uma pessoa, quando ela é extremista em alguma coisa, quando há extremidade em alguma situação, quando um homem, uma mulher se torna extremista, há uma raiz de maldade por trás dos extremos. E os extremos desagradam a Deus. Deus soprava isso comigo, falava comigo hoje pela manhã sobre isso. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. É sobre isso que nós vamos aprender com o Espírito Santo nesta tarde. E quando eu li esse texto, o Senhor, se você conhece o livro de Oséias, você sabe o que Deus submeteu Oséias, né? Para falar com o povo, Deus submeteu Oséias a casar-se com uma prostituta. E essa prostituta gerar filhos que nem se sabe se eram de Oséias. E Deus permitiu que isso acontecesse na vida dele, porque Deus queria falar com o povo através dessa situação. Deus queria mostrar ao povo a gravidade do pecado de Israel, da prostituição de Israel. Que tipo de prostituição, Michele? A prostituição espiritual. E a prostituição espiritual é uma dos mais graves estados de pecado, pelo qual o povo de Israel sempre foi castigado. Ele sempre sobreveio o castigo para Israel por causa da prostituição espiritual. E o que eles faziam, Michele, que se prostituíam espiritualmente? Eles adoravam a Deus, conheciam a Deus, sabiam os estatutos de Deus, conheciam os mandamentos de Deus, as regras de Deus, os padrões de Deus. Mas ao invés de adorar a Deus, engrandecer o nome de Deus, seguir as leis de Deus, obedecer os estatutos de Deus, eles preferiam se misturar. Eles se misturavam com os deuses pagãos das outras nações, sacrificavam aos deuses pagãos, adoravam, louvavam os deuses pagãos, por troca de quê? Prosperidade, fertilidade, bênçãos, entre aspas. Deus tinha uma promessa para Israel, desde que tirou Israel do Egito, de colocar eles numa terra onde emanava leite e mel. Se tão somente Israel reconhecesse a soberania de Deus, do único Deus, do verdadeiro Deus, do Deus vivo, do Deus dos céus, da terra, do ar, do mar e tudo que existe. Tão somente Israel precisava reconhecer a Deus, adorar a Deus e obedecer às suas leis. E todo o resto que Israel precisava, Deus lhe daria pela obediência à sua palavra.
Mas o que Israel fez? Durante todo o tempo que esteve no deserto, quando entrou na terra prometida, e no decorrer daquela época até os dias de hoje, o que Israel fez? Se prostituía com os deuses pagãos, se misturava. E eu sempre frisei e já fui muito hostilizada por causa desta frase: Deus odeia mistura. Ah, mas Deus é amor, ele odeia mistura. Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Amém? Você pode entender esta frase de uma vez por todas? Deus odeia mistura. O que você quer dizer, Michele, com Deus odeia mistura? Deus quer somente um coração arrependido. Deus quer somente o reconhecimento de seus lábios de que Ele é o Deus e Senhor da sua vida, de que Ele é o teu único e suficiente Salvador. Aleluia! Ele é o teu Deus, e se você confiar unicamente nele, Ele dará a você tudo aquilo que você precisa. Você não precisa se corromper. Você não precisa se misturar. Você não precisa ter um complemento para a sua fé. Entenda, Deus, ele tem que ser a razão da sua vida, o motivo da sua adoração. Deus tem que ter exclusividade no teu coração. A palavra fala claramente que é impossível se servir a dois senhores. É impossível servir a dois senhores. Ou você agrada um e aborrece o outro, ou vice-versa. E esta é uma palavra que nos remete a quê? Deus não quer dividir a glória dele com ninguém. Deus não quer que o teu coração se divida em adoração a Ele e adoração ao mundo, em adoração a Satanás. Porque quem não adora a Deus, quem não tem no seu coração unicamente, exclusivamente o Deus vivo e mistura e precisa de um complemento, está servindo a quem? A Satanás. Na verdade, quem tem o seu coração dividido pensa que está servindo a Deus, mas na verdade Deus não te reconhece em meio à multidão. E eu não sei quanto a você, mas se tem uma coisa que eu tenho medo, é de um dia Deus olhar para mim na terra e não me reconhecer entre a multidão. Eu não sei quanto a você, mas o meu maior medo é um dia chegar lá, diante do trono dele, da presença dele, e ele olhar para mim e dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Nenhum medo na minha vida é maior. E olha que eu tenho medo, eu sou uma medrosa. Mas o meu maior temor mesmo é passar a minha eternidade longe do amado da minha alma, longe daquele eu tenho e amei a minha vida inteira e servi a minha vida inteira. É chegar diante da presença dele e ele olhar para mim e dizer: eu não te conheço. Apartai-vos para o fogo, maldito. Então entenda uma coisa: você não pode servir a dois senhores. Ou Deus é exclusividade no seu coração, ou ele não é nada para você. Deus não aceita mistura. E a maior prova está aqui. A maior prova está aqui na história de Israel, na história do povo judeu, onde eles nunca conseguiram se
firmar o seu passo, firmar o seu coração diante do Deus vivo, aonde eles não entendiam e não compreendiam que Deus bastava para lhes dar tudo aquilo que eles precisavam. Onde eles trocavam a presença de Deus, trocavam a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento fiel e verdadeiro com Deus, em busca de prazeres, em busca de fertilidade, em busca de prosperidade, em busca de riquezas, em busca de poder político. Aleluia! Mas o amor de Deus era tanto para este povo que ele permitia o castigo, mas ele logo vinha com uma promessa de restituição deste povo. E há uma promessa de restituição e restauração de Israel para o tempo do reino milenar de Cristo, que é incrível. Eu estava lendo agora, aleluia, no livro de Ezequiel e Daniel. O amor de Deus para com o povo que se chama pelo nome dele. O amor de Deus para a nação escolhida, para o povo dele. É tão grande que Deus permitia o castigo. Porque Deus, se ele deixasse o povo simplesmente fazer o que quisesse, sem chamar a atenção do povo de alguma forma, o povo se corromperia de tal forma, de tal maneira, que jamais reconheceriam o seu Deus. Então Deus permitia a correção, mas logo depois ele vinha com palavras de amor. Aleluia! E deixava claro para aquele povo: se vocês se arrependerem dos seus maus caminhos, a minha promessa para vocês é fartura, fertilidade, bênçãos. Aleluia! Então, Deus, ele odeia mistura. Deus odeia aquela pessoa que professa o nome dele, mas se mistura com os ídolos. Odeia o ato, não a pessoa, o ato. Odeia o ato. O teu ato de servir a Deus, de professar Deus com a sua boca, mas o seu coração está dividido entre dois senhorios. E como que você se prostitui espiritualmente? Rejeitando os padrões de Deus para a sua vida. Dividindo a glória de Deus. Dando a glória que é de Deus a Satanás. Porque quando você tira a glória de Deus, você dá a glória para alguém. Aleluia! E nós estamos vivendo uma geração, talvez muito pior, porque se você lê esses livros, se você lê o Antigo Testamento, você percebe que o maior pecado, o maior erro de Israel sempre foi a ganância, sempre foi a busca insaciável pela prosperidade, pela fertilidade, pela proteção política, por terras, por ouro, por prata. Isso fazia com que Israel se prostituísse com os deuses pagãos. Porque ao se aliançar com outras nações, se aliançavam também e se submetiam também aos deuses pagãos. E muitas vezes
para se engrandecer as outras nações, as alianças políticas que Israel fazia, eles sacrificavam a ídolos para chamar a atenção. E cometiam as maiores torpezas. Aleluia! E hoje eu vejo a história se repetindo no meio da igreja, no meio dos cristãos. Se prostituem. Trocam a presença de Deus por migalhas de Satanás. Sua boca diz que ama a Deus, mas o seu coração está dividido entre os prazeres, entre a ganância, entre o desejo de poder, nas luxúrias. Não conseguem entregar a sua vida, a sua casa, a sua família nas mãos daquele que tem o controle de tudo. E aí vão procurar, ao invés de entregar a sua vida a Deus e confiar em Deus para qualquer e toda situação da sua vida, eles preferem deixar de dobrar os seus joelhos e orar, se humilhar diante da presença de Deus, e vão atrás de idolatrias, de misticismo, de crendices. Eu nunca vi uma época de crente, de mais crente feiticeiro nessa. Olha, eu nunca tinha visto. É incrível. E é até assim meio que, sabe, inacreditável que um crente, conhecedor da palavra, conhecedor da verdade, consiga fazer esse tipo de coisa, consiga estar dentro de uma igreja, sendo igreja, professar com a sua boca o nome de Deus, dizer que ama a Deus, louvar a Deus, muitas vezes subir no altar, cantar, louvar, pregar. E este mesmo crente ir lá no centro de Umbanda procurar proteção dos espíritos malignos. Ah, mas isso é absurdo o que você está falando. Não é, não. Eu queria que fosse. Irmãos, como eu queria que fosse mentira, que fosse engano, mas não é. Homens e mulheres entrando dentro de um centro de Umbanda, mandando fazer trabalhos para os seus irmãos na fé, por inveja, por cobiça, por querer o marido da outra, por querer um cargo, buscando em Satanás, nos espíritos malignos, nas obras das trevas, proteção para o seu casamento, para não perder o marido. Fazendo macumba para levar enfermidade, doença, morte para os profetas da casa de Deus, para os missionários, para os pregadores que pregam a verdade, por inveja, por querer derrubar o próximo. Dentro da igreja, crentes que professam o nome de Jesus, crentes que têm uma caricatura de crente, um estereótipo de crente que você olha e diz: olha, tem um crente, mas é só uma carcaça, é só por fora, porque por dentro é sepulcro caiado. Por dentro é só podridão que tem ali. Esse
crente, quando chegar diante do trono de Deus, vai levar uma surpresa tão grande. Porque esse tipo de crente, olhem só, ainda pensam que mesmo fazendo todas essas atrocidades espirituais, essas prostituições espirituais, estes crentes ainda pensam que serão salvos. E muitas vezes esses mesmos estereótipos de crentes ainda vêm chamar a atenção de outro irmão, vêm julgar o outro irmão, porque o outro irmão não veste ao mesmo caractere de crente, de religiosidade que ele usa. Acha que fala crentez, que se veste segundo o seu entendimento como se fosse um crente. Lembra? Por fora, muito bonitinho, muito lindo, muito limpinho, muito bem arrumado, mas por dentro, sepulcro caiado. Impostores espirituais. E além de serem impostores para si mesmos, ainda geram o mesmo tipo de hipocrisia para os seus irmãos na fé. Você está vendo como é a prostituição espiritual? Outro tipo de prostituição espiritual. E talvez seja algo tão corriqueiro na sua vida, tão simples na sua vida, que você nem se ligue que está se prostituindo espiritualmente. O misticismo, práticas abominadas por Deus. Mistura. Ou você confia em Deus, ou você confia em crendices. Ou você acredita em Deus, que Deus é o Senhor da sua vida, que Deus, Ele tem poder para te guardar, para te livrar, para te abençoar. Ou você acredita em crendices. Ou você segue a palavra, ou você segue crendices, misticismo. Ou você acredita no poder de Deus, no poder da cruz, ou você acredita no poder do maligno. O que entra dentro de crendices, Michele? Misticismo, Michele. Coisas que muitas vezes passam despercebido. E eu vejo muitos crentes aqui nas redes sociais. Astrologia é uma delas. Astrologia. Totalmente condenado pela palavra. Abominado por Deus. Espírito de adivinhação. Signos do zodíaco. Por que é pecado, Michele? Porque signos, eles usam os astros para tentar descobrir o futuro. Idolatria aos astros, consultas aos astros, aos espíritos malignos, aos espíritos enganadores. Trevinho de 4 folhas, filtro dos sonhos, sorte, azar. Ah, eu não vou fazer isso porque é azar. Ah, mas certa coisa, certo objeto me deu sorte. Crendice, misticismo. Quem confia em Deus não necessita de complemento. Quem acredita em Deus ou acredita no poder único que Ele tem. Quando eu falo poder único, é que eu digo que nenhum outro tem poder para livrar, para salvar e para fazer
algo pela sua vida do que Deus. O diabo, as coisas dele são engano. São engano. As coisas que o diabo pode te dar é engano. Ele vai vir cobrar depois. E o preço dele é a tua eternidade. É a tua morte espiritual. É a tua morte eterna. É a tua condenação. Ele sabe que ele está condenado. Então ele quer fazer o quê? Levar o maior número de pessoas com ele para a morte eterna. Então ele vem, com promessas. Lembra dele tentando Jesus no deserto? Ele é astuto. Se ele tentou seduzir Jesus, que é o Deus, imagina você que é um simples mortal. Abra teus olhos espirituais enquanto é tempo. Saia dessa mistura. Trace o caminho do arrependimento. Deus aqui está chamando. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Conheça Deus por você mesmo. Comece hoje mesmo a ter um relacionamento com Deus. Começa a buscar a Deus como você nunca buscou na sua vida. Comece a ter uma vida de oração, de jejum, de intimidade, de leitura da palavra, de propósitos de oração, de propósitos de jejum. É tempo de arrependimento, é tempo de mudança de vida, é tempo de abrir os olhos espirituais, porque o noivo está chegando. O noivo está chegando. E se você estiver sem azeite, com as tuas lamparinas apagadas, dormindo, o noivo vai passar e você vai ficar para trás. E depois não adianta ir lá bater na porta, porque o noivo não vai te conhecer. Aleluia! Volta, ó Israel, volta, igreja. Volta para Deus, os teus caminhos. Tudo que há nesse mundo é ilusão. E esses dias o Senhor falava comigo sobre as vaidades. Tem muita confusão nesse negócio de vaidade. Quando se fala em vaidade, logo se pensa numa mulher, né? A vaidade que a palavra fala vai muito além do que uma vestimenta, do que uma maquiagem. A vaidade que a palavra fala é outro tipo de vaidade, é algo que está no coração do homem. A vaidade que afasta o homem da presença de Deus. A vaidade que ensoberbece o coração do homem. A vaidade que afasta dos caminhos de Deus, dos propósitos de Deus. E ela tem uma palavra que diz: tudo é vaidade. O que se refere tudo é vaidade? As coisas do mundo são vaidade. As coisas terrenas são vaidade. As coisas que aqui passam, que a traça corroem, são vaidades. É muito mais profundo a palavra vaidade do que essa coisa supérflua que todo mundo pensa que é vaidade. A vaidade está aqui. Tem muitos homens e mulheres vaidosos, sem que se vistam de uma forma que erroneamente se chama de vaidade. Isso aí já é outra coisa. Se vestir com decência, com modéstia, é um padrão de Deus, um padrão que todo crente
que toda mulher, que todo homem cristão deve seguir o padrão de Deus, o padrão do céu. Isso é outra história. Isso são padrões de moralidade, em que um homem e uma mulher que serve a Deus tem que se saber como se vestir. Com decência, com modéstia, sem chamar atenção, sem sensualidade, sem luxúria. Aí é outra coisa, não tem nada a ver com a vaidade que a palavra fala. A vaidade que a palavra afirma vem do coração e são todas essas coisas que provêm de Satanás. Aleluia, eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Tem muito engano no nosso meio. Tem muitos impostores, muitos líderes espirituais impostores, gerando crentes impostores. Crentes que vivem de aparência, crentes que vivem de superficialidade, exterior, estereótipo religioso, estereótipo cristão. Mas seus corações estão distantes da palavra, estão distantes de Deus. Seus corações estão corrompidos com as coisas desse mundo, amantes das coisas desse mundo, amantes de Satanás e de tudo que é de caráter dele, se prostituindo com deuses estranhos, idolatrando, cheios de idolatria, amando as coisas do mundo. Pelos teus pecados estás caído. O pecado destrói o ser humano. O pecado deforma o ser humano. Aleluia. O pecado tira a identidade de Deus do ser humano. Quando você olha para um crente que está pecando, que está em pecado, você vê claramente a deformidade ali. Porque Deus, ele é perfeito. E aquele que segue no reto caminho, ele tem o brilho do Espírito Santo. Ele não é santo, mas ele vive uma vida de santidade, buscando a santidade e a pureza. Ele sabe que ele é pecador, mas ele reconhece o seu pecado e traça o caminho do arrependimento. Aleluia! Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Tá vendo como é simples? Não é por sacrifício. Não é por sacrifício. É por obediência à palavra, obediência aos padrões. Não é por sacrifício, não é de se sacrificar. Deus não quer sacrifício, Deus quer unicamente obediência. E para se chegar a este caminho de obediência, basta que você diga a Deus: me perdoe, perdoe os meus maus caminhos, perdoe os meus pecados. Sonda o meu coração, Espírito Santo, e se existir, se eu estiver em algum caminho mau, em alguma situação, em alguma prática que te desagrade, que desagrada a Deus, que me afasta de Deus, que aborrece a Deus, que entristece o Espírito Santo, por favor, me mostre, abra meus olhos espirituais para que eu possa enxergar e para que eu possa traçar o caminho do arrependimento. Aleluia!
que você reconheça que você está afastado dele por causa das suas práticas, da sua mistura. Ao invés de você amar a Deus, você está amando o mundo. Ao invés de confiar em Deus, você está dividido entre confiar em Deus e precisa de algo mais para se agarrar. Deus não é suficiente na sua vida. Você precisa de um complemento. Porque você pensa, não, Deus não é suficiente, eu tenho que ir atrás de algo mais. Eu tenho que ir atrás de alguma promessa, de algo que eu possa ver, que eu possa pegar. Porque Deus, eu não vejo Deus. Então como que eu vou confiar num Deus que eu não vejo? Eu preciso de algo que eu possa me apegar. Eu preciso de algo visível, palpável. E aí você vai atrás das ofertas de Satanás. Você não confia na palavra, você tem que ir conferir o teu horóscopo. Você ora pelo seu casamento, mas não é o suficiente. Você acha que tem que ir lá no centro de Umbanda, levar uma peça de roupa do teu marido para lá os espíritos de Satanás lá te dar uma ajudinha. Você está destruindo o teu casamento. Você está trazendo o inferno para dentro da sua casa, para dentro do seu lar, para o seu leito matrimonial. Se você pudesse enxergar o mundo espiritual, você veria quantos demônios há no teu leito matrimonial. Quando você vai lá no centro de Umbanda buscar ajuda de Satanás, Satanás vem para dentro da sua casa, manda seus adeptos. Manda os espíritos, os demônios que são destinados para os casais, para os casamentos. Se você pudesse abrir os teus olhos espirituais, meu amado, minha amada, para poder enxergar a destruição que você está trazendo para dentro da sua casa. Ao ir consultar demônios, cartomantes. Aleluia! Trace o caminho do arrependimento, porque Deus está somente esperando você conversar com Ele, confessar o seu pecado e se derramar diante da presença dEle, pedir misericórdia, pedir perdão. Não é sacrifício, é obediência. Não é sacrifício, é obediência. E a palavra que diz não é a Michele, não. Aleluia! Se você soubesse o quanto você entristece a Deus, quando você deixa de confiar no poder e no amor dEle, na misericórdia dEle, para a sua vida, para a sua casa, e vai atrás das ofertas de Satanás. Ouça o que o Espírito Santo diz para você. Hoje é tempo, hoje é o dia, hoje é a oportunidade para você traçar o caminho do arrependimento. Se eu pudesse pegar na sua mão
conduzir você. Mas o Espírito Santo pode, se você abrir o teu coração. Se você abrir o seu coração nesta tarde, o Espírito Santo pega na tua mão e te conduz. Ele vai te conduzir se você reconhecer. Porque é tão difícil para o ser humano reconhecer que está errado. Há uma soberba, há uma vaidade, há uma competição de santidade, mas o seu coração está muito longe, está impuro, está cheio de pecado, de vaidade, de misticismo, de mistura. Diz-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Hoje é tempo de arrependimento. Entenda, meu amado. Deus, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Você não precisa de complemento. Você não precisa buscar solução para os teus problemas em qualquer lugar que não seja na presença de Deus, no joelho, na oração, na entrega, na confiança, na obediência. Este é o caminho que te conduz ao Pai. O que atrai o olhar de Deus para um crente? É a obediência, é um coração cheio de vontade de ser fiel nos mínimos detalhes. É um coração sincero. Pode ser aquele crente, sabe, que não tem muito conhecimento, muito estudo, mas a vontade que ele tem de ser fiel. E Deus, Ele olha para a intenção dos nossos corações. A palavra diz que Ele conhece o nosso coração, as nossas intenções. E Ele conhece a intenção das nossas intenções. Então não adianta você se chegar a Deus com falsidade, porque Ele te conhece. Entenda, Deus te conhece até as tuas entranhas. Então não adianta você vir diante de Deus com falsidade, porque Ele te conhece, Ele te sonda. Agora, se você chegar diante de Deus em humildade, porque Deus odeia o soberbo, Deus odeia o olhar altivo. Por isso que a soberba é um pecado capital, porque Deus odeia o soberbo. A vaidade, esse tipo de vaidade. Se você chegar diante de Deus com o teu coração quebrantado, em total humilhação e com um desejo de ser fiel, abrir o teu coração e dizer: ó Deus, se há algum engano na minha caminhada contigo, por favor, eu quero
traçar o caminho do arrependimento. A partir de hoje, tira dos meus olhos todas as vendas, porque eu quero ser fiel a Ti, nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas. Não quero ser perfeito, porque eu sei que eu nunca vou ser, mas eu quero caminhar em santidade, buscando a santidade, buscando a Tua vontade. E de hoje em diante eu não aceito mais mistura dentro do meu coração, mistura da minha fé. Eu creio em Ti e somente em Ti. E se tiver algum engano na minha mente, no meu coração, por favor, abra meus olhos espirituais e me perdoa os meus erros, os meus enganos, as minhas misturas que eu cometi até o dia de hoje. Me perdoa. E a partir do dia de hoje, eu vou ser fiel a Ti. Tu serás exclusivo no meu coração e eu serei exclusivo Teu. Aleluia! É isso que Deus quer. Que você confie nele e saiba que a tua vida, cada um dos teus dias, Ele escreveu, Ele determinou, Ele traçou. Então confia nele. E olha que lindo. Ainda no capítulo 14, verso 8, diz assim: escuta esta promessa para você nunca mais duvidar do amor, da misericórdia e do poder de Deus para transformar a sua vida, qualquer situação da sua vida. Quem tem poder para te livrar, para te abençoar, para te guardar, para realizar os teus sonhos, os teus projetos, para salvar a tua família, para abençoar teu casamento, só Ele. Está nas mãos dele todo o poder. Olha o que ele nos promete aqui no versículo 8. Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu futuro. Tá vendo? Tá na mão dele todas as coisas. Hoje é o dia, é a oportunidade que Deus está te dando para traçar o caminho do arrependimento. Porque Ele tem essa promessa aqui para a sua vida. Amém? Até o nosso próximo devocional. Em nome de Jesus.